1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperai ou esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém? Tome o seu assento. Rapidamente já vamos fazer oração. Mas o versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A Santa Ceia é um sermão dramático. A Santa Ceia é um sermão dramático. O próprio ato da ceia, o pão e o cálice, é uma mensagem, é um sermão. Jesus diz que quando eu pego do pão para comer, e eu pego do cálice para beber, eu estou anunciando a sua morte. Então eu estou pregando, apenas no gesto de pegar o pão e pegar o cálice. Eu estou pregando. Eu estou ministrando um sermão. Por que é um sermão dramático? Porque esse sermão anuncia que Cristo morreu, que o seu corpo foi partido, que o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ser salvos. Então, quando eu pego do pão e do cálice, eu estou pregando, eu estou anunciando, eu estou proclamando que alguém morreu, que Cristo morreu por todos os pecadores. Tem pessoas aqui que nunca pegou no microfone para pregar. Tem pessoas aqui que nunca subiu nesse altar para falar qualquer coisa. Mas ele prega o maior de todos os sermões que existe. Ele prega o amor de Deus, quando ele pega do pão e quando ele pega do cálice. Então você que muitas vezes diz que nunca pregou uma mensagem, todos os meses você prega um sermão, o sermão do amor de Deus, manifestado através da morte de Cristo. É o que João diz no capítulo 3, e versículo 16, o texto áureo da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que Deus deu o seu Filho? Ele deu o seu Filho
ao trazê-lo a este mundo, para que ele assumisse a forma de homem, e como homem, ele morresse morte de cruz. Então, se João 3,16 diz que Deus mostra o seu amor, Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor. Ele mostra em João 3,16, mas em Romanos Paulo diz, e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus não entregou o seu filho para morrer pelos bons. Não foi pelos bons que Cristo morreu, até porque não há bom. Todos pecaram, diz Paulo em Romanos 3, e destituídos estão da glória de Deus. Então não havia ninguém bom e não há ninguém bom. É Miqueias que fala que no seu tempo, o homem, o melhor que tinha, era como um espinheiro. Era o melhor. Imagine se esse era o melhor e era como um espinheiro, você tocava nele e já feria. Imagine como era o pior. Então o ser humano é ruim por natureza. Todos nós temos um monstro dentro de nós. Nós trazemos um monstro dentro de nós. E se nós alimentarmos mais esse monstro do que o espírito, é só ele que vai sair. Tem coisas que você faz que você sequer imaginaria que você tinha condição de fazer. Existem palavras que você fala que machucam de tal forma que você diz, como é que eu tive coragem de falar isso para essa pessoa? No momento de falta de vigilância, no momento de nervosismo, no momento de falta de atenção, nós ferimos pessoas. Há pessoas com marca de violência não por uma porrada, mas por uma palavra mal falada. E estas palavras, elas machucam mais do que um tapa na cara, do que um murro no rosto. Porque um murro no rosto, você acerta alguém, fica roxo. Uma semana depois sara. Mas a palavra, ela penetra dentro do ser humano, lá no coração. E é tão terrível que a Bíblia fala assim que o poder da vida está na língua. Eu tanto mato quanto eu dou vida com as minhas palavras. E Deus prova o seu amor para conosco. Porque todos nós éramos pecadores. E somos pecadores. É por isso que o verbo que Paulo usa não está no passado, Deus provou. Não está no futuro, Deus provará. Está no presente, Deus prova. Porque todo santo dia era para você morrer por causa de miserável que você era, para eu morrer. Mas nós continuamos vivos, porque todo dia o Senhor está provando o seu amor para conosco, através da morte de Cristo na cruz. Mas ao mesmo tempo que nós pregamos o sermão da morte, nós também pregamos o sermão da vida. Porque ele diz assim, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Olha, quem é que pode vir senão aquele que está vivo? Hã? Alguém morto pode surgir novamente? Você fica esperando algum morto voltar para casa? Ou nós estamos aqui no... Nós não cremos em zumbi não, né? Estava tentando lembrar aqui o nome de uma série de zumbi que eu vi esses dias. Não assisti não, eu vi no... Estava vendo o comentário, a crítica. Eu saguei uma coisa que nem um crente deveria assistir. Esse negócio de zumbi, fantasma, esse negócio de exorcista, demoníaco, crente nenhum deveria colocar essa coisa diante dos seus olhos. Mas nós não acreditamos que o nosso ente querido que nós enterramos, um dia eu vou estar lá em casa, sentado lá, ele vai bater na porta. Ô Saulo! A minha mãe, tadinha, minha mãe morreu em 2013. Eu não fico esperando minha mãe voltar. Mas eu fico esperando Jesus voltar. Quantos estão esperando Jesus voltar? Então, se você está esperando, se nós estamos esperando, é porque ele não está
morto, ele ressuscitou. Então eu apenas não prego a mensagem da morte de Cristo, mas eu prego a mensagem da ressurreição de Jesus. Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está morto. Porque nós não temos em nossas igrejas nenhuma cruz com Cristo. Porque o símbolo do cristianismo não é uma cruz com Cristo crucificado. Porque o símbolo do cristianismo é uma cruz vazia. Porque ele não está lá, ele ressuscitou, ele está vivo. E ele está voltando para buscar a sua igreja e todos aqueles que nele esperam. Então nós anunciamos, nós pregamos a mensagem da morte, nós pregamos a mensagem da ressurreição e nós pregamos a mensagem da volta de Jesus. Quando vocês fazem isso, vocês anunciam a minha morte até que ele venha. Vocês anunciam a sua morte até que ele venha. E preste atenção, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. E todo aquele que espera nele, que ama a sua vinda, ouvirão ele dizer no céu: vinde a mim, ó benditos de meu Pai, e tomai por herança a cidade que está preparada desde a fundação do mundo. Ele está voltando. Agora eu lhe pergunto: você está aguardando a vinda dele? Você está aguardando a vinda dele? Porque ele diz que o dia e a hora da sua vinda ninguém sabe. E ele diz que nós devemos aguardar a sua vinda vigiando. Quantos estão aguardando a vinda de Jesus? Dê um amém. Fiquemos em pé, vamos orar pelo pão.